Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui quais são as diferenças aí de cada Tetramando que apareceram aí na série do Ben 10. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. Variações nos aliens, sem dúvida alguma, é um tema intrigante e legal de se explicar. Afinal, variados aliens já mostraram variantes e às vezes muitos fãs da franquia não sabem o motivo disso. E no canal eu já trouxe o do Ultra T e expliquei e desvendei todo o mistério que envolve as variadas cores e a parte branca do Ultra T no clássico. Só que no vídeo de hoje visa explicar as variantes do 4 braços. E aí, já sabe o motivo de ter um Tetramando azul? Você sabia que tem um Tetramando marrom? Então vocês verão tudo isso hoje. E para me ajudar nesse conteúdo incrível e bem bolado, resolvi trazer uma participação inédita e ilustre aqui no canal. Chamei para participar no vídeo de hoje o Marlon Augusto. Ele domina de biologia e ciência e mescla tudo isso de forma muito legal, tentando desbravar a lógica de determinada coisa na ficção. E obviamente o cara tem vários vídeos de biologia referente a Ben 10 no TikTok. E o link do TikTok dele vai estar aí na descrição. E vão lá que o cara manja bastante, rapaziada. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Marlon Augusto e eu falo sobre biologia, genética e ciências ou obras de ficção e fantasia como plano de fundo para deixar esse assunto muito mais interessante. Bom, para começar a gente tem que falar o óbvio, né? A maioria dos Tetramandes é sim vermelha e o 4 braços do Ben é uma prova. Entretanto, existem algumas variantes de Tetramandes, alguns que mudam de cor, como por exemplo o 4 braços do Alpha, que era todo transmutado, mas era porque ele estava sendo usado pelo Alpha, né? Mas também é uma variação. A gente também tem o 4 braços do Kevin, que ele tinha uma coloração mais puxada para o vinho. Então, sim, por mais que os Tetramandes sejam vermelhos, a cor deles seja o vermelho, existem alguns que têm variações nessa tonalidade. E isso é interessante, afinal os aliens do Kevin nesse período são os mesmos DNA dos aliens do Ben. Ele absorveu a omni-energia do relógio e pode se transformar nos aliens. O curioso é que ele chegou a absorver até mesmo o padrão que o Omnitrix pré-estabeleceu, como padrões de roupas. Logo, o que explica a variação de cor no 4 braços do Kevin, e alguns outros aliens seus que ficaram com essa tonalidade mais escura. Eu posso pensar em duas a mais justificativas possíveis para isso. A primeira seria que ele, ao destravar algum DNA para se transformar, de alguma forma ele pode mexer na genética do alien e isso diferenciou um pouco dos de Ben. A segunda é que isso veio por padrão porque ao absorver a omni-energia do relógio, isso foi uma variação possível. Tipo, um Tetramando vinho seria possível de existir naturalmente, e ao absorver o relógio, ele teria dado essa variação por ter rolado alguma modificação no DNA quando ele o fez. E a terceira possibilidade é que há uma pequena porção do DNA do Kevin nos aliens, assim como há uma pequena porção de DNA em todos os aliens do Ben, exceto alienígenas 100% desenvolvidos chamados de Fublons. E isso foi confirmado pelo co-criador de Ben 10 e também o Pop-Up. Logo, a pequena porção do DNA do Kevin que sobrou em 4 braços é diferente o bastante da do Ben para fazê-lo ser vinho ao invés de vermelho. Porém, isso não é muito lógico de se pensar, já que é uma fração humana, osmosiana no caso do Kevin, e não deveria influenciar diretamente na cor do alien. Logo, é uma possibilidade, mas eu fico mais com a primeira possibilidade que afirma que ao absorver o Omnitrix, ele bagunçou geneticamente certos aliens para ficar desse jeito, e que não são possíveis de forma natural. Logo, não existe um Tetramando vinho vivendo por aí, ou um Piscis Volan com a parte preta no lado direito do peito, ao invés do esquerdo. Essas coisas foram ocasionadas por mutação, provinda dos poderes do Kevin quando absorveu o Omnitrix. Muito boa explicação. E além disso, amigo, nós não só vimos Tetramandes vermelhos, mas com cores bem semelhantes ao vermelho, como também cores bem distintas. Mas antes da gente falar sobre isso, vale destacar o porquê o 4 braços e, por extensão, todos os outros Tetramandes são vermelhos. Tipo, qual é a lógica por trás disso? Por incrível que pareça, é bem simples. O planeta deles, Corus, é descrito como um mundo empoeirado, bárbaro, onde o poder se faz certo e a sobrevivência é uma luta constante. Isso inclusive é afirmado em mercadorias. A gente também sabe que os Tetramandes só evoluíram para ter mais braços para suprir um problema. E esse problema era justamente a presença de diversos predadores. E por incrível que pareça, galera, a cor deles vai ajudar nesse problema, sendo extremamente vantajosa para essa espécie. Isso porque as areias de Corus são avermelhadas, sendo assim Tetramandes que possuem uma cor parecida com as areias do deserto vão conseguir se camuflar de maneira mais eficaz, também vão ter mais êxito na caça e, consequentemente, na sobrevivência.
porque os predadores vão ter mais dificuldade de achar ele, distinguir eles das areias. Ou seja, essa cor de pele mais avermelhada é favorecida pela seleção natural. E a gente consegue ver isso no nosso mundo, por exemplo. Tem animais que usam bastante da cor da pele para camuflagem, tanto para caça quanto para esconder-se do seu predador. Um exemplo disso é a onça, que usa a coloração dela para caça, e a raposa vermelha, que assim como os tetramantes tem uma cor avermelhada e também usa isso para camuflagem. Outra coisa muito interessante de se falar é que nos seres humanos existem dois tipos de melanina. A eumelanina, que dá caráter castanho em grandes concentrações preto ao cabelo, e a feomelanina, que dá caráter que vai de um amarelo muito escuro até um vermelho. E sim, é isso que faz o cabelo dos ruivos serem vermelhos. A gente pode falar que por alguma razão a feomelanina, que só existe no cabelo, acabou pulando para a pele dos tetramantes. Talvez porque a feomelanina na pele dos tetramantes, no planeta deles, em Corus, tem uma resistência maior contra os raios UVs. Isso é interessante porque essa é a explicação fisiológica para a pele deles ter essa pigmentação vermelha. Sendo assim, por apresentar feomelanina, um pigmento avermelhado, na pele, eles vão ter a coloração da pele avermelhada. Olha só que fantástico, cara. Muito interessante, mas vamos então falar dos azuis. Em Ben 10, Supremacia Alienígena, a gente é apresentado o Colar, um tetramando azul. E cara, que problema! Além deles não fazerem sentido evolutivo para com Corus, justamente porque ela é vermelho vermelhaço, mano. E tetramandos vermelhos, culturalmente, precisam de coisas azuis no casamento. Logo, um tetramando azul seria um ótimo presente, e isso implica a rixa de vermelho com azul. Seria como aquele episódio de Guerra de Força Alienígena, mas com tetramandos. Sim, Luck, mas deixa eu te contar que até que existe uma justificativa bem mais plausível para tudo isso. O Derek J. White, diretor de arte de Ben 10 Omniverse e participante ativo do background dos personagens, afirma que os tetramantes são sim uma raça espacial, que fazem parte da sociedade galáctica, e que eles podem estabelecer vida em vários outros mundos e até mesmo criar famílias, ou até mesmo viver em naves estelares que raramente retornam para casa. Essa migração da espécie pode fazer com que os tetramantes azuis sejam, na verdade, uma subespécie que ocorreu em outro mundo ou até mesmo nessas naves. Isso porque, muito provavelmente, a cor azul desses tetramantes são uma mutação. A gente tem que entender que, por si só, nenhuma mutação é boa e nenhuma mutação é ruim. A mutação vai ser boa ou ruim dependendo dos efeitos que essa mutação vai causar no indivíduo. Vamos lá. Quais seriam os efeitos da mutação da pele azul acontecendo em Corus? Eles não conseguiriam se camuflar na areia do deserto para se esconder e nem para caçar, e muito provavelmente a cor azul seria mais suscetível aos raios UVs, ou seja, os tetramantes com coloração azul serão mais suscetíveis a doenças pelos raios UVs, como por exemplo o câncer. Então, muito provavelmente, os tetramantes azuis em Corus, eles não conseguiriam chegar na fase reprodutiva, eles morreriam antes, justamente por essas limitações, por serem predados mais facilmente, por não conseguirem se alimentar direito e por serem mais suscetíveis à doença. A gente também tem que entender que em animais que vivem em grupos, esses grupos costumam exilar os membros, os espécimes que se destacam muito. Isso acontece muito com indivíduos albinos. Geralmente, quando nasce um animal albino em um grupo, o grupo exila esse animal albino. Isso porque ele chama muita atenção para o grupo. Então, muito provavelmente também em Corus, possa-se existir um ritual onde os pais veem a criança nascendo com pele azul, os pais veem o tetratamante, o bebê nascendo com pele azul e jogam ele no deserto, tipo, para morrer. Isso acontece, inclusive, em tribos ameríndias brasileiras. Então, sim, galera, como vocês podem perceber, eu acredito que a cor azul em alguns tetramantes seja, na verdade, uma analogia para os albinos do nosso mundo, mas isso é só uma teoria. Além disso, os tetramantes azuis são biologicamente mais fortes que o vermelho. Quando o Quatro Braços pergunta se o Cola é mais forte que ele, o Cola responde que ele pode apostar que sim. Mais forte que o Quatro Braços? Pode apostar! Galera, o Cola pode surrar o Quatro Braços, que é o ápice da espécie, se demonstrando muito mais forte. E isso sim está ligado à cor azul. A gente tem que entender que boa parte dos genes do nosso corpo eles estão conectados em uma espécie de rede. Se você mexe um, consequentemente você vai mexer em outro. Muito provavelmente os genes que ditam a coloração da pele nos tetramantes também estão ligados às fibras musculares. No corpo de seres vivos existem dois tipos de fibra. Fibras de contração lenta e fibras de contração rápida. As fibras de contração rápida são maiores e produzem mais força.
Provavelmente o gene para coloração de pele azul também modificou a concentração de fibras de contração rápida, fazendo fibras de contração rápida terem a sua quantidade aumentada. Isso, consequentemente, vai deixar os tetramandes azuis mais fortes. Temos os marrons. Um tetramando marrom, mais acinzentado, é visto em Ben 10 O Segredo do Omnitrix. Tetramandos marrons são fáceis de justificar. Basicamente, tetramandos marrons são uma mutação simples e nada grave ou problemática e que gera briga entre as espécies. Um paralelo a isso é os olhos azuis em seres humanos. É uma mutação, mas não é algo preocupante ou alarmante. No caso dos tetramandos, a cor marrom é bastante próxima ao vermelho. Logo, é crível que eles não iriam discutir ou se preocupar socialmente com essa variação. O problema com o azul é porque socialmente eles dependem de algo azul para casar. E não seria ótimo um tetramando azul para ser algo azul? Afinal, é desafiador isso. Um desafio e por isso seria problemático. Já os tetramandes roxos que a gente viu no reboot como quadristoco também não é algo natural. Ele é um híbrido de tetramante com uma espécie desconhecida. Sim, galera, um híbrido. O Antitrix do Kevin hibridiza os aliens. Entretanto, não é só uma fusão normal. Ele é um híbrido mutante, ou seja, além da hibridização, ocorreu uma mutação no material genético, no DNA. Isso explica a cor roxa. Podendo a cor roxa, então, vir de uma mutação no DNA do tetramande, que muda de vermelho para roxo, ou até mesmo pode vir da segunda espécie que é hibridizada com esse alien. E é claro, a gente também tem o vírus do resfriado, que afeta todo o metabolismo do quatro braços, fazendo ele ficar com a pele bem mais clara, tipo alaranjada mesmo, além de, é claro, deixar esporos por todo o seu corpo que exalam um fedor muito grande, principalmente no seu sovaco, e uma urticária pungente. E por incrível que pareça, tudo isso pode ser explicado por dois mecanismos diferentes: alergia e infecção. Primeiro, quando o vírus do resfriado entrar dentro do corpo do quatro braços, vai acontecer um processo de alergia. Essa alergia vai ser tão grande que vai acabar gerando a morte dos melanócitos, células produtoras de melanina. Como contramedida, o corpo do quatro braços vai liberar uma substância chamada histamina. A histamina é uma substância que está envolvida em processos alérgicos. E a histamina causa, adivinha o que? Urticária pungente. Bom, depois do corpo do bem combater essa infecção, os vírus mortos junto com células mortas vão ser colocados para fora do corpo do quatro braços na forma de pus. E esse pus vai ser liberado pelas glândulas do quatro braços, principalmente as glândulas do sovaco. E vai ser justamente isso que vai gerar o fedor dele. Então, no resumo, galera, a falta de coloração do quatro braços resfriado é explicado pela morte dos melanócitos, a urticária pungente é explicado pela histamina e, é claro, o fedor vai ser explicado pelo pus que vai ser liberado dessa infecção. Beleza, as diferenças entre espécie e subespécie já foi definida, mas seria legal pontuarmos as diferenças de quatro braços na série, beleza? Sim, cara, é claro que sim. Bom, para começar, a gente pode dizer que ele é um alienígena com aparência humanoide, de aparentemente 3 metros de altura, como confirmado por algumas mercadorias. Entretanto, ele cresce mais ainda quando amadurece, ou seja, ao longo da sua vida. Eu fico muito mais forte depois que eu cresço. Muito mais. Além disso, ele tem músculos bem desenvolvidos ao longo de todo o seu corpo, 2 pares de braços, 4 dedos em cada mão e, é claro, a clássica pele avermelhada. Já mais especificamente agora no seu rosto a gente consegue notar umas características bem legais, como por exemplo uma faixa preta que vai do queixo até os lábios inferiores dele. A gente pode notar também que ele tem 4 pares de olhos, com um par principal e um par menor embaixo desses principais. Além disso, a gente pode observar que o quatro braços, assim como os outros tetramandes, não possuem orelhas e nem nariz. E é claro, uma outra característica em relação à anatomia dele, que passou despercebido por muita gente, são algumas pontas semelhantes a bigodes que ele apresenta em cada um dos seus antebraços. É um detalhe bastante simples, mas eu acho particularmente que dá um up no visual do quatro braços. Já em relação ao seu guarda-roupa, na série original, o quatro braços usava uma camiseta branca com uma linha preta descendo por toda a extensão dela, calças pretas e luvas sem dedos, que eu achava muito fenomenal, cara. Além disso, ele usava o símbolo do Omnitrix no ombro superior esquerdo dele, os olhos do quatro braços eram amarelados e
E é claro, ele não tinha cabelo. Em fim de jogo, enquanto dentro do jogo dos lutadores sumô, o Quatro Braços usava ombreiras e joelheiras marrons, armadura cinza sobre as ombreiras, bem como calças pretas. Ele usava o símbolo do Omnitrix e um chapéu no ponto de sua cabeça. Agora no episódio Não Beba da Água, Quatro Braços criancinha era bem mais magro do que o seu eu de 10 anos e tinha uma cabeça e olhos maiores. Em Destruição Alienígena, ele permaneceu o mesmo que o de 10 anos, exceto que ele tinha unhas vermelhas pálidas e suas roupas tinham algum tipo de tecido na faixa preta. Em Supremacia Alienígena, tendo seus 16 anos e estando maior e bem mais forte, ele usava pulseiras e tornozeleiras dourados, uma cueca preta com um cos dourado, bem como 2 faixas douradas que cruzavam seu peito. Seus olhos eram verdes, ele tinha um rabo de cavalo preto e usava o símbolo do Super Omnitrix no peito. Essa aparência foi configurada pelo Albedo. Além disso, é baseada em personagens como o Goro e tal. Dentro do universo da série, essa aparência se dá também porque Tetramanos de fato usam roupas gladiadoras como esta. No episódio Centro da Criação, o Quatro Braços de 10 anos aparece exatamente o mesmo que na série original, exceto que o símbolo do Omnitrix foi recolorido em verde. Agora em Omniverse, ele de 11 anos se parece com seu eu de 10 anos em Supremacia, exceto que seus olhos são verdes. Sua pele é um tom mais claro e ele tem um segundo conjunto de peitorais para o outro conjunto de braços. Agora na versão de 16 anos, ele tem 3 pontas curtas no topo da cabeça, um desenho semelhante a um bigode. E a faixa preta no topo da cabeça é substituída por pequenas pontas e o mesmo segundo conjunto de peitorais como seu eu de 11 anos. Ele não tem cabelo e usa uma camisa preta tipo top com uma grande faixa verde no meio, calça preta e um cinto verde e branco onde o símbolo do Omnitrix está localizado, e luvas pretas sem dedos com punhos verdes nos pulsos. O Quatro Braços tinha pele, cabelo e até mesmo roupas bem mais escuros quando era usado pela Gwen, e não tinha aquela faixa vertical preta ostentada na versão do Ben. Além disso, assim como o Ben, o Quatro Braços da Gwen usava um símbolo do Omnitrix na parte superior do ombro esquerdo. E é claro, né, gente? Obviamente, o Quatro Braços da Gwen é bem mais poderosa que a versão do Ben. Isso porque, além de ser o ápice da espécie, ela também é fêmea, o que implica muito mais força. Agora, o do Ben 10.000 tinha uma testa mais desenvolvida, mais massa muscular, um design de camiseta diferente e um par de incisivos salientes. Ele usava o símbolo do Omnitrix em seu peito. Obviamente, toda essa musculatura, força, tamanho e poder dá ao fato dele ter mais experiência e ter crescido, com inclusive sua mandíbula sendo mais poderosa. Aos 10 anos, ele arregaçava robôs na base da mordida. Agora crescido, tem dentes saltados e uma força ainda mais superior. E por último, bora falar do Quatro Braços de Heróis Unidos, que é o mais da hora de todos. Na realidade de Heróis Unidos, o traço da animação é bem diferente. Entretanto, isso não parece ser perceptível aos olhos do Ben. Bom, a gente sabe que quem altera os traços em Ben 10 são sapiens celestiais, e que essa mudança sempre é retroativa, ou seja, como se ela sempre tivesse existido desde a sua origem. Sendo assim, a partir do momento que o Ben vai para a realidade de Heróis Unidos, é como se o traço dele, o traço de todos os aliens, a característica diferente que todos os aliens têm, sempre tivessem existido daquela mesma forma. Assim, a gente pode dizer que o Quatro Braços de Heróis Unidos sempre foi daquele jeito na perspectiva do Ben, pelo menos enquanto ele ainda estivesse naquela realidade. Logo, uma justificativa muito plausível e evolutiva para ele desenvolver tatuagens tribais naturais seria através do processo de marcas de nascença passadas geneticamente. O motivo exato que faz com que uma pessoa nasça com marca de nascença ainda é desconhecido pela ciência, mas a gente sabe que essas marcas podem ser sim hereditárias, ou seja, passadas de pai para filho, para filho, para filho, provavelmente porque tem algum fator genético envolvido. E muito provavelmente esse é o caso dos Tetramandes da realidade de Heróis Unidos, já que as marcas tribais que o Quatro Braço apresenta possuem um padrão bem definido e específico. Muito provavelmente essas marcas de nascença genéticas foram selecionadas de maneira artificial pelos Tetramandes, justamente com o motivo de diferenciar os membros da sociedade. Talvez essas marcas pudessem ser usadas para diferenciar famílias mais importantes de menos importantes, poderiam ser usadas até mesmo para diferenciar um clã do outro, ou até mesmo servir como medida de casta. Sendo assim, os guerreiros teriam marcas específicas porque nasceriam na casta dos guerreiros, a mesma coisa com os nobres e outros membros dessa sociedade.
A gente não sabe, a gente não pode afirmar isso especificamente, mas uma afirmação que a gente pode fazer é que sim, essa marca de nascença genética que o Quatro Braços de Heróis Unidos tem é muito provavelmente fruto de uma seleção artificial. Bom, rapaziada, então finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá, pessoal, a ideia de vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal. E também me siga aí no Instagram e no TikTok, que vai estar aqui na descrição. E também passa aí no TikTok do Marlon. Então é isso, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Uma raça guerreira do planeta Coros pro planeta Terra. Nós não somos selvagens, nós só nascemos pra lutar na guerra. Então é com o jogo, será vai linar. Pra quem pensa muito, resolvo não tá. Vermelho não quer dizer amor.